Amanhã tem gabinete. Seminarista, tá? Ó, tem até a mulher que apareceu falando aí. E aí, Paulo? Boa noite, Paulo. Olha lá, boa noite, boa Boa noite. Boa noite. noite. Ô, Luana, confere lá na escola Melo Moraes se o Boa cartaz. noite, boa noite. Boa noite, Paulo. Bom, tá bom. Ele tá falando comigo? Ué, auxílio a Júlia, para você e a Júlia conferir o cartaz do secado lá na escola sua lá, por favor. Tá bom. Se não tiver pendurado lá, eu vou processar a escola. Hein? Processa, pode processar. Então, o microfone tá ligado. Só para lembrar, o Michael não está entrando por causa que ele estuda até 9h30 da noite, né? Só para lembrar. Por enquanto, né? Amanhã a gente vai ver se consegue arrancar ele desse horário. Já volto aí. Tá bom. Mais uns minutinhos, irmão, a gente já inicia, tá? Boa noite, Davi. Tudo bom, Davi? Vamos achar um negócio para. Parar. Agora. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim, normal, ouvindo normal. Ah, então tá legal. Eu vou dar início aqui com oração. Com a oração. Aí, depois da oração, Paulo, você se apresenta, tá? E aí você fica livre para desenvolver o tema, tá joia? Beleza, perfeito, pastor, perfeito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais essa noite reunidos aqui em Sua presença, Pai. Obrigado pelo culto de oração, estudo que ali tivemos, ó Deus. Foi muito bom ver o Samuel ali, Senhor, chegando para orar conosco, Senhor. Esse rapaz que começou a frequentar o secado ano passado. E vê-lo ali hoje, Pai, em seu primeiro momento ali de culto conosco. O Senhor continue fortalecendo a vida dele, ministrando no coração dele, Pai. Deus, e neste momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos ensinando, como tem feito, Senhor, em cada encontro online que temos. Ó Deus, obrigado por essa ferramenta que, quando bem usada, edifica o nosso coração, a nossa vida. Obrigado pelos meus irmãos que estão conosco aqui, Senhor, juntos aqui para aprender. E obrigado, Senhor, pela vida do Paulo, ó Deus, que se abre aqui para servir-nos, ó Deus, também com conhecimento. Que o Teu Espírito Santo possa direcioná-lo nessa noite. Obrigado pela vida da Bruna, ó Deus, dos filhos ali, Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles. Pai, que o Senhor tenha livre acesso, Senhor, à nossa mente, ao nosso coração, nos fortalecendo na fé nessa noite ainda mais. Muito obrigado por este momento, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Fica à vontade, Paulo, meu irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem com esse microfone? Sim. Sim. Tá ótimo. Ah, beleza, beleza. Tá bom assim ou vocês querem que eu mostre a minha persona feia por vídeo ou por áudio, tá bom? Fica à vontade, meu irmão. À Fica à vontade. Eu vou deixar, eu vou poupá-los dessa. Vou deixar só por áudio, então. Bom, para quem não me conhece, como eu vou nos cultos da parte da manhã, né? Talvez alguns não tenham me visto ou não me conheçam. Meu nome é Paulo, eu sou casado com a Bruna, nós temos 3 filhos, 3 meninos, né? Os gêmeos, os dois meninos iguais, o Otto e o Theo, e o Olavo é o menorzinho. O Olavo tem esse nome, para quem não sabe, por conta do professor Olavo de Carvalho, que foi meu professor durante 12 anos, desde de 2010 a 2022, quando ele faleceu. Mas assim, falando rapidamente, agora falando rapidamente, assim, da minha formação, né, eu fui ateu por bastante tempo, eu nasci em lar cristão, mas na adolescência eu acabei me tornando ateu. Eu me dizia, aos 17 anos, depois que eu li Nietzsche, eu me dizia nietzschiano, né, pela filosofia daí. Começou por Nietzsche, eu li tudo da obra do Nietzsche e tal, me achava um nietzschiano. Aí, eu acabei, por conta eu morava em Bauru, né, eu passei no curso da Unesp Bauru para fazer psicologia. Aí eu comecei a fazer psicologia lá na Unesp Bauru. Mas eu sempre tinha isso em mente, a filosofia, né? E foi então que eu conheci o professor Olavo. Apesar de ser um cara de esquerda, um cara ateu de esquerda, inicialmente eu detestava ele, né? Detestava, falar que esse cara está falando. E aí um dia eu me deparei com uma argumentação dele usando Aristóteles para a existência de Deus. E aí eu não tive resposta. E aí eu falei, não é possível, a gente tem que achar um jeito aqui. E eu não tinha resposta. Eu fui, aí eu comecei a frequentar as aulas dele. Eu falei, não, eu vou ver qual é desse cara. E eu adorei as aulas dele. As aulas dele, na verdade, mais do que ensinar filosofia, que ele ensinava, mostrar o pensamento de Aristóteles, então mais filosofia, bastante filosofia clássica, e o início ali, a contemporânea, que começa com Descartes. Mas o essencial das aulas dele conseguia puxar a inteligência dos alunos, algo que a gente achava que não tinha ou não existia. Ele conseguia extrair o melhor da inteligência de cada um. E isso que era o mais impressionante. E aos poucos eu fui revendo alguns dos meus conceitos. Eu continuei com o curso de psicologia, me formei em psicologia, mas aí eu fui fazer um curso de mestrado em filosofia, na Unesp mesmo. E aí eu finalizei o curso em 2016, estava já me preparando, na verdade, meio em dúvida, mas me preparando para fazer o doutorado, e seguindo a carreira acadêmica. Toda a minha formação era para professor universitário e tudo mais, né, que eu estava fazendo. Eu conheci a Bruna e tal, e minha vida virou de ponta cabeça. E foi então que eu tive um reencontro. Jesus me chamou de volta nesse meio tempo. Então, tudo que muitas das coisas que o professor Olavo falava, eu comecei a entender de uma outra maneira, uma perspectiva muito maior, muito mais ampla, né? Quando ele falava de metafísica e eu não entendia aquilo que ele estava falando, aí eu comecei a entender melhor do que ele estava falando. E, em resumo, eu resumi, eu acho que 15 anos da minha vida em 3 minutos, tá? Em resumo, foi mais ou menos isso que
que aconteceu. Eu tenho uma formação formal, perdão a redundância, né, em filosofia, através do mestrado, e eu ia seguir a carreira acadêmica, né, dando aula de filosofia ou coisa do tipo, né. Aliás, um adendo, a maioria dos professores de filosofia, pelo menos na Unesp, não são filósofos por formação. Um dos meus professores era formado em Química e passou a dar aula de filosofia, ele dava aula de filosofia da ciência, uma outra era do direito, enfim. É bem interessante essa mescla e como muitas vezes a gente acaba voltando talvez na mais nobre das matérias, né? A primeira grande matéria que é a filosofia, né? Então, e eu fiquei muito feliz quando o pastor me chamou para falar um pouco sobre isso e falar sobre as possibilidades de uma intersecção entre filosofia e teologia bíblica, né? Teologia baseado na revelação bíblica, entendendo também a Bíblia como o Duque falou muitas vezes, entendendo a Bíblia como que ela é a palavra de Deus e não contém, né, como alguns acreditam. Então, qual seria a possibilidade desse intercâmbio, dessa secção, enfim. E eu fiquei muito feliz porque eu vinha pedindo muito para Deus para eu não ser um peso morto, para eu poder também contribuir de alguma forma na obra, né? Que eu detesto isso de ser simplesmente carregado pelas pessoas ou, enfim, eu também quero contribuir de alguma forma. E eu fiquei muito feliz com isso. E espero, do fundo do meu coração, espero que tudo isso seja muito útil para vocês, meus irmãos, muito útil e que os ajude de alguma forma. Tá? Então vamos começar aqui dessa pequena apresentação. Eu vou ler para vocês 3 citações muito rápidas, tá? E eu vou explicar por que eu coloquei essas 3 citações. E, assim, eu tentei ao máximo não usar terminologia pesada. Houve tempo pra caramba para se desenvolver uma terminologia própria. Então, tem muitos termos técnicos dentro da filosofia que eu tentei evitar ao máximo. Mas, se por um acaso alguma parte ficar em dúvida, enfim, não ficar claro algum conceito, não hesite em perguntar. Abre o microfone e fala, não entendi, explica de novo. Não tem problema nenhum. A gente não está com pressa. Eu vou ler as 3 citações para vocês, tá? Deus é a causa e a lei que governa todas as coisas. Essa citação é do Spinoza. Deus é demasiado perfeito para poder pensar noutra coisa senão em si próprio. Essa citação é do Aristóteles. Nosso pensamento é imperfeito, mas somente pode ter sido criado por um ser perfeito, que é Deus. Essa citação é do nosso querido René Descartes. Descartes que nos deu um problemão aí, mas... Por que eu começo com essas 3 citações? Porque criou-se uma imagem, criou-se um mito dentro do mundo contemporâneo de que a filosofia e de que os filósofos, os pensadores, eles são todos ateus, ou pelo menos simplesmente teístas, ou eles não podem acreditar em Deus. Deus no sentido forte do termo. E eu coloquei essas 3 citações, e propositalmente de filósofos muito distantes no tempo. Aristóteles, ele é 400 anos antes de Cristo. Descartes e Spinoza são mais próximos, né? Descartes do século XVII, Spinoza ali 17, 18, né? Eles são quase contemporâneos. Mas para mostrar que tanto no passado remoto, antes de Jesus pisar moderno e contemporâneo, houve filósofos e pensadores que acreditavam em Deus, que acreditavam não digo num ser superior, mas numa causa primeira, ou enfim, em algo que transcende o meramente físico
e o meramente corpóreo. E eu gostaria, dos meus desejos com essa exposição é que a gente quebre esse mito de que a filosofia é eminentemente ateia. Ela não é. Ela não é. E eu ouso dizer que essa moda do ateísmo que vem do século XX, de alguns filósofos, os filósofos mais barulhentos, tá? Os que ganham mais espaço na mídia, né? Vem muito pelo um renascimento de certos tipos de filosofia que já tinham sido enterradas na Grécia Antiga, filosofias pré-socráticas. O Mário Ferreira dos Santos, o nosso Mário Ferreira dos Santos, ele era brasileiro, chamava isso de a invasão vertical dos bárbaros, que uma espécie de barbarismo voltava ao Ocidente. E ele tem razão nisso, ele tem certa razão nisso. Mas vamos lá, quais são as possibilidades de ter uma aproximação entre teologia e filosofia? É possível? Não é possível? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa, é definir o que é filosofia. Porque senão a gente não vai estar falando sobre nada. A gente tem que definir exatamente sobre o que a gente está falando. E aí a gente já tem um problema. Porque nem todos os filósofos concordam, nem todos os pensadores concordam numa definição una da filosofia. Eu vou citar 2 autores brasileiros, para vocês terem noção. O Arthur Gianotti, professor ainda vivo, da Unicamp, esquerdista até o talo, mas é um professor interessante. Define a filosofia como uma atividade que lida com isso. Basicamente essa definição que ele dá. Já o nosso querido Olavo de Carvalho define a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Percebam que são 2 definições que vão para direções completamente opostas. Então, a gente tem um problemão, porque todo filósofo que se preza e de alguma forma define a filosofia. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer como o pessoal da Reforma fez. O que o pessoal da Reforma fez, da Reforma protestante? Eles retornaram a um cristianismo puro e simples, para usar Tolkien escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele que usa esse termo, desculpa, eu esqueci o nome dele, nossa, vai vir na cabeça. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Então a gente deve retornar obrigado, C.S. Lewis, exatamente, o amigo do Tolkien. Aliás, para quem não sabe, o C.S. Lewis foi convertido pelo Tolkien. E o Tolkien, como era católico, ficou muito decepcionado que o C.S. Lewis foi pro outro lado. Mas enfim, são 2 autores que eu gosto bastante, tanto o Tolkien quanto o C.S. Lewis. A gente deve fazer um retorno à filosofia clássica, ou seja, o que os pais da filosofia, o que Sócrates, Platão e Aristóteles estavam fazendo. Como que eles definiam a filosofia? Não importa o que o Arthur Gianotti diz, não importa o que o Olavo de Carvalho diz. Vamos retornar aos clássicos, vamos retornar aos pais da filosofia. O que eles estavam fazendo? Então, o que os gregos, os Sócrates, Platão e Aristóteles, o que eles buscavam? Filosofia, etimologicamente, significa amante da sabedoria, que Sofia, esse Sofia seria sabedoria, né? Mas eu não gosto dessa definição. Tem uma outra definição que também se encaixaria, que seria buscador da sabedoria, que eu acho que ficaria muito mais adequado. Então, o filósofo seria aquele que busca a sabedoria, que não a tem por completo, que não a encontra por completo, por isso ele busca, ele a busca. Por isso também ele a ama, porque ele busca aquilo que ele ama. Então, o filósofo seria esse buscador da sabedoria, ou, em suma, o buscador da verdade. Então, a filosofia nos aparece como uma ferramenta para elucidação de conceitos e ideias abstratas.
e qual que seria a articulação dessas ideias e conceitos abstratos com o mundo real, porque a gente pode ficar no ar. Se a gente só falar sobre abstrações e conceitos e não nos voltarmos para o mundo real, a gente só fica... Acontece o que está acontecendo hoje com as universidades, muitas vezes. Muitos professores universitários ficam apenas nos conceitos e nas abstrações, e quando eles se voltam para o mundo real, eles veem o contrário dos conceitos deles. Então, o que os gregos faziam era justamente isso. O grande pai da filosofia, que é Sócrates, que, aliás, não deixou nada escrito. Quem escreveu tudo foi Platão. Até tinha uma discussão se Sócrates existiu ou não, mas isso não importa. Platão deixou tudo registrado. E nos diálogos de Platão, a figura principal é Sócrates. O que Sócrates fazia? Sócrates perguntava às pessoas o que é a justiça, o que é o amor, o que é a verdade, o que é a busca pelo conhecimento. E aí, ele não perguntava para qualquer um, não era para o Zé Mané da esquina, ele perguntava para os grandes sábios locais. Ele ia até os grandes sábios e perguntava: o que você entende por justiça? E ali eles iniciavam um diálogo. E Sócrates ia, então, através desses diálogos, deixando mais claro o conceito do que era justiça, do que era verdade, do que era o conhecimento. E era através desse diálogo que os conceitos iam ficando claros e os conceitos se encaixavam no mundo real. Então, isso é a filosofia. É uma ferramenta para a gente compreender o mundo. Mas como eu disse, a verdade, ela nunca vai ser tomada de uma vez para sempre. Então, por isso que a busca filosófica é uma busca infinita, ou enfim, não infinita, porque um dia a história humana vai acabar. Mas enquanto durar seres humanos, enquanto durar a raça humana, esse ser que se diz inteligente, né? Vai haver filosofia, porque vai haver essa busca pela verdade. E uma parte dos filósofos desistiu disso. Porque esse, como diz Olavo de Carvalho, esse é o projeto socrático. É o projeto que ficou conhecido como filosofia. Essa ferramenta, essa busca pela verdade. E esse projeto foi abandonado por alguns filósofos de hoje, que não acreditam mais no conceito de verdade. Porque isso já é uma visão minha. Por que eu acho que isso aconteceu? Porque, por um lado, essa busca incessante pela verdade, a gente nunca a encontra totalmente. A gente sempre acaba encontrando verdades provisórias. Que, por exemplo, amanhã um outro filósofo fala: olha, muito legal tudo isso que você falou, mas eu tenho algumas outras complementações e eu enxergo a coisa de uma maneira mais ampla. Então as coisas vão mudando e vão se ampliando, e a verdade nunca fica estática. Ela sempre acaba, pelo menos no mundo humano, né? Parece que ela vai se moldando ou se ampliando, né? E nisso, o que alguns filósofos contemporâneos disseram? Bom, se as coisas são assim, então não existe verdade nenhuma. Então, se não existe verdade, tudo isso, na verdade, é besteira. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve brigar não, a gente deve lutar pelo poder. Isso é o que importa. Foi isso que basicamente disse Nietzsche. Nietzsche diz que a verdade não existe, a verdade forte, propriamente dita, não existe. O que existe é uma luta incessante pelo poder. E é isso, e é uma vontade de poder, uma vontade de potência, que ele usa esse termo, né? E é isso que é a vida. A vida é isso. E muitos outros filósofos da esteia de Nietzsche, seguindo a esteia de Nietzsche,
chegaram a essa conclusão. E eis o mundo que temos, né? Um mundo onde a política e a briga pelo poder reinam completamente sobre todas as coisas, né? E eu ouso dizer que isso foi até para uma parte do mundo religioso, né? Mas, apesar desse abandono de uma parte dos filósofos desse projeto socrático, desse projeto de filosofia, de busca pela verdade, de amor à verdade, alguns outros filósofos que não são tão badalados até hoje seguem essa linha e acreditam que possa existir uma verdade. Eu, para não citar os filósofos brasileiros que eu já citei, né, como Mário Ferreira dos Santos e Olavo de Carvalho, eu cito Louis Lavelle. Louis Lavelle, que foi um filósofo do século XX, que ele basicamente retornou com a metafísica estava morta e ele retorna com a metafísica de uma maneira magistral. Há um livro que, apesar de ser um pouco difícil, é genial, chama Do Ser, em francês é de Lettres, que é fantástico, que é esse retorno à busca, essa busca incessante pela verdade, que marca a filosofia. Até na verdade, os contemporâneos tentarem retornar a um tipo de enfim, pensamento pré-socrático, onde não existia uma verdade forte. Então, se a gente pensar na filosofia como essa busca pela verdade, então a gente pode a partir daí, começar a pensar em certas aproximações com a teologia, como eu disse, com a teologia bíblica que entende a Bíblia como ela sendo a palavra de Deus. Porque o que basicamente fala a teologia? A teologia tenta elucidar as questões concernentes a Deus. Nós tentamos entender melhor esse Deus através dos conceitos teológicos, através do pensamento teológico. É uma espécie de sistematização, tal como a filosofia também é. E, no fim das contas, a teologia se reporta à verdade suprema, que é Deus. E quando a gente chega ao primeiro motor imóvel, que ele diz que o primeiro motor imóvel é nada mais, nada menos que Deus, Aristóteles, só para situar todo mundo, Aristóteles está dentro de um contexto grego, apesar dele ter nascido em outro país, ele era um estrangeiro, ele foi professor do Alexandre o Grande, mas ele está ali na Grécia um país, pelo menos em Atenas, uma cidade-estado que adorava vários deuses, tinha uma religião panteísta, né? Uma religião politeísta, panteísmo é outra história. Uma religião politeísta, ele chega a uma espécie de monoteísmo. Apesar de que o Deus de Aristóteles não é um Deus pessoal, mas ele diz com todas as letras que o primeiro motor imóvel, o que é o substrato da realidade é Deus. E por isso ele se chama de teólogo. Veja bem, teologia apareceu pela primeira vez essa palavra dentro de um contexto filosófico. Depois ganhou outra conotação, principalmente depois na era cristã, após ali com os pais da igreja, eles se chamavam de teólogos também, mas já numa outra acepção. Aristóteles se chama de teólogo porque ele está buscando a verdade primeira. E a verdade primeira para ele é Deus. E nisso ele tem toda a razão. Apesar de que Aristóteles discordaria da gente quando a gente diz que esse primeiro motor imóvel, esse Deus, ele é um Deus pessoal. Aristóteles não concordaria com isso. Ele teria problemas em concordar com isso. Mas enfim, isso é uma outra história, né? Mas, além disso, além dessa busca pela verdade, que pelo menos a filosofia clássica e o que eu acredito ser a boa filosofia procura e busca, assim como a teologia se reporta também à verdade suprema,
há outros problemas, outras questões que têm convergência entre filosofia e teologia. Por exemplo, o problema de Deus, basicamente. A filosofia largamente discute a existência ou não de Deus. Há alguns filósofos que acreditam que não exista, há outros filósofos que acreditam que existe. E não caiam nessa de que a filosofia é eminentemente ateia, boa filosofia é eminentemente ateia. Como eu já disse, não é. Outro problema muito interessante é o problema da moral, que hoje virou o problema sobre a ética e tal, mas dentro da teologia também se aborda esse problema. Um outro problema é o problema da alma imortal, ou o problema da vida após a morte também. E um outro que também acho muito interessante, até o pastor no último domingo comentou, é o problema sobre a morte, que é um problema filosófico muito, muito interessante. Aliás, os estoicos, que depois do... Hoje virou meio modinha o estoicismo, né? Esse retorno ao estoicismo. Os estoicos, que são basicamente os filósofos romanos, que vieram logo depois ali da filosofia grega clássica, né? Eles bebem muito da filosofia grega clássica, e o estoicismo basicamente é, na verdade, como viver bem. Eles se debruçam muito sobre o problema da morte. E eles acabam dizendo que, na verdade, a filosofia ou a vida é uma grande preparação para a morte. E nisso eu concordo com eles, com um pequeno detalhe. É uma grande preparação para a gente estar diante do eterno. A vida é basicamente isso. Nós estamos nos preparando para um dia estar diante de Deus. E esperarmos, obviamente, a salvação quando estivermos diante dele, né? E um outro problema também que a teologia não aborda tanto, e não aborda tanto quanto talvez eu gostaria que abordasse, que eu também acho incrível esse tema, que é o problema sobre o tempo, que esse é um problema muito complexo, na verdade, mas ele é muito interessante, muito interessante. Eu apenas elenquei alguns dos que eu lembrava de memória, e todos esses daqui são problemas clássicos dentro da filosofia e também problemas clássicos dentro da teologia. Qualquer um que abra, por exemplo, uma teologia sistemática, vai encontrar esses tópicos lá. E como determinados autores que têm várias visões teológicas aborda cada um desses temas, né, desses problemas. Então a gente já vê várias convergências entre a filosofia e a teologia, né? Não é algo como virou um clichê, né? Fé e razão, ciência e fé, filosofia e religião não conversa. Eu vou ser sincero para vocês, eu detesto esse tipo de bipartição mutuamente exclusiva. Eu não gosto, porque eu acho que as coisas não são dessa maneira. Isso daí é mais propaganda contemporânea do que qualquer outro tipo de coisa. Aí, como eu disse, eu não acredito que a filosofia e a teologia elas não são mutuamente exclusivas, ou seja, cada um está no seu cantinho, cada um está no seu quadradinho e elas nunca se conversam. A diferença fundamental é que a filosofia usa apenas a razão humana para chegar a determinadas verdades humanas, né? Às vezes, utilizando apenas a razão humana, a filosofia acaba chegando também a verdades supremas, como Aristóteles acabou chegando, utilizando apenas a razão humana. Aliás, se um dia vocês tiverem essa oportunidade, eu acho que todos deveriam fazer isso, na verdade, ler a Metafísica de Aristóteles. Porque a Metafísica de Aristóteles é um exemplo que depois foi seguido por exemplo, toda a ciência faz o que Aristóteles fez. Aristóteles inicia a metafísica falando assim, olha, a nossa busca aqui é a busca pelas causas primeiras. Então vamos lá, o que Platão falou sobre as causas primeiras? O que Zenão de Eleia falou sobre as causas primeiras? O que Parmênides falou sobre as causas primeiras? O que Pitágoras falou sobre as causas primeiras? E nos 3 ou 4 primeiros capítulos ele se reporta aos sábios. O que os sábios disseram sobre isso?
E o que que hoje, por exemplo, um artigo científico faz? Você vai falar sobre qualquer coisa, sei lá, por exemplo, algo que é minha vida hoje, né? Sobre autismo. Ah, vamos falar sobre autismo infantil. Ah, fulaninho de tal disse isso, fulaninho de tal disse aquilo, ah, o especialista tal disse outra coisa. Você se reporta, quando você vai escrever um artigo científico, ou a ciência hoje é feita, a gente se reporta aos sábios, aos outros que também estudam o tema. E Aristóteles foi um dos primeiros, pelo menos que se tem registro, né? Foi um dos primeiros que fez isso. E aí, enfim, na sequência, uma série de argumentos, né? Ele chega à causa primeira, que é Deus, né? O primeiro motor imóvel, né? Eu vou resumir o argumento dele aqui, porque eu estou falando tanto, né, dele. Ele diz que tudo tem uma causa. Tudo, absolutamente tudo tem uma causa. Se a gente for remontando as causas, a gente necessariamente tem que chegar a uma causa primeira. Por quê? Porque senão a gente vai ficar num ciclo infinito. E um ciclo infinito seria, digamos assim, contra-intuitivo para o ser humano. Ou a gente fica num ciclo infinito, ou a gente mostra que o nada causou alguma coisa. E aí a gente tem um problema muito grande. Como que o nada pode ter causado alguma coisa? Então, necessariamente, tem que ter uma causa primeira. E uma causa primeira não causada, que ela não foi causada por ninguém. E essa causa primeira é Deus. Veja a simplicidade, de certa forma, desse argumento, mas a monstruosidade que é esse argumento. Esse argumento, eu ouso dizer que nunca foi quebrado. Nunca ninguém conseguiu quebrar esse argumento. Eu até, quando eu conversei com o pastor em uma outra oportunidade, eu falei sobre um livro que ficou bem famoso, talvez alguns de vocês devem conhecer, Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Richard Dawkins vai contra-argumentar, vai tentar contra-argumentar a demonstração de Aristóteles. Ele não fala sobre Aristóteles, mas ele usa Tomás de Aquino. Tomás de Aquino faz a mesma argumentação de Aristóteles. Mas o que o Richard Dawkins faz? Nada, ele não consegue contra-argumentar, ele simplesmente ignora esse argumento. Ele fala, não, esse argumento é ruim e eu não vou tratar sobre ele. Ponto. Ele não consegue contra-argumentar. Por quê? Porque depois eu vi em outros lugares, o Richard Dawkins tenta provar ou que o universo nunca teve um início, ele é infinito, ou que o nada causou o universo, que é um absurdo por si só. O nada, por definição, o nada causa. Mas, enfim, isso daí é outra questão. O Richard Dawkins, eu acho que ele é um biólogo excelente, talvez um dos melhores do mundo, mas em termos de filosofia, ele é muito ruim. Então, enfim, ele deveria permanecer na biologia. Ele pode ser ateu o quanto ele quiser, isso é um direito dele, né? Eu não vou nem xingá-lo, nem nada por conta disso. Eu posso orar pela vida dele, né? Mas eu acho que em termos de filosofia e desse trato metafísico, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, muito fraco. Mas, enfim, continuando aqui. Uma questão interessante que surge nesse ínterim entre filosofia e teologia é o seguinte, é até uma pergunta que eu jogo para vocês pensarem sobre isso. Porque a teologia, de alguma forma, ela também usa a razão humana. Tá? Ela se utiliza da razão humana porque é a única coisa que nós temos para chegar a certas verdades, né? Deus nos deu essa capacidade racional para pensar sobre o mundo. Então, se nós entendemos que há limites para a razão humana, e eu acredito que há limites para a razão humana, nós temos um limite, nós temos um teto. Nossa razão não é ilimitada, nós não temos uma inteligência infinita como Deus tem. Assim como todos os outros aspectos humanos são limitados, nossa força é limitada, nossa velocidade é limitada, nossa vida é limitada, nossa inteligência e nossa razão também são limitadas. Se há essa limitação, então haveria também limitações para a compreensão teológica,
Haveria um tipo de teto onde daqui para diante a gente não compreende mais. Então, haveria tipo um limite para a compreensão dos aspectos de Deus ou de coisas do tipo. Se não, o que transporia esses limites? Seria a fé? Seria o próprio Deus que infunde em nós algum tipo de conhecimento, algum tipo de revelação que, por pura razão, por pura dedução lógica, a gente não conseguiria? Isso é uma questão, porque se a razão humana é limitada, então nossa compreensão teológica também é limitada. Também pode-se chegar num teto, num limite, né? Isso é uma questão, talvez, para a gente pensar sobre isso, porque esse espaço é um espaço também para a gente falar bastante sobre teologia, né? Então, nós, digamos assim, estaríamos limitados de alguma forma, teríamos um teto também. Então, como eu disse, né, na aurora da filosofia, em seu nascedouro, né, houve sempre uma preocupação, não somente com o mundo material, né, não somente com o mundo material que cercava ali os gregos, né, mas também com os fundamentos desse mundo material, né, que alguns filósofos chamam de mundo imaterial, da alma imortal, como Sócrates, né, ou mundo das ideias, né, como chama o Platão, famoso mundo das ideias platônico, né, que é um mundo metafísico, né, que para Platão esse mundo aqui material seria uma espécie de cópia do mundo perfeito, das ideias, do mundo ideal, né. Aliás, Nietzsche vai chamar o cristianismo de platonismo para o povo, o que é um pouco impreciso, né? Nietzsche também é outro. Nietzsche, ele é muito bom para falar sobre a psicologia, a psique humana, por incrível que pareça. Ele tem muitos insights sobre a psique humana e tal, mas para falar sobre o cristianismo, Nietzsche é péssimo. É até constrangedor, na verdade. Muita gente tem medo do livro, por exemplo, O Anticristo, do Nietzsche. Eu vou ser sincero para você, é um pouco constrangedor aquele livro lá. Um dia a gente até pode, se tiver oportunidade, a gente pode até ler e discutir ponto a ponto, vendo como são risíveis aquele tipo de argumentação. Mas, enfim. Ou também, como diz o Aristóteles, ele tinha uma preocupação com as causas primeiras. Então a gente percebe que no nascedouro da filosofia havia essa preocupação com o mundo que depois ficou conhecido como metafísico, através de Aristóteles, né? Aristóteles que funda essa palavra metafísica, né? Que seria não simplesmente o mundo além do físico, né? Mas também aquilo que possibilita, aquilo que fundamenta o mundo físico, porque o mundo físico não está boiando no nada, né? Há um fundamento para esse mundo físico. Esse fundamento é um fundamento metafísico, né? E a gente percebe que essa preocupação metafísica dos gregos e de muitos filósofos, não somente dos gregos, né, são afins, né, com uma abordagem teológica, né. E assim, uma questão que na verdade eu até queria colocar para vocês também, que assim, é muito bonito a gente dizer que a filosofia busca a verdade, a teologia também busca a verdade suprema, que é Deus, mas algo a gente deve pensar no seguinte: será que este mundo está realmente preparado para a verdade? Em que sentido que eu quero dizer isso? Porque a filosofia começa com o primeiro fundador, né, que é Sócrates. Sócrates começa a sua carreira expondo aqueles filósofos que eram pagos para mentir, ou seja, os sofistas. Existia na Grécia os sofistas que eles eram pagos para poder argumentar sobre qualquer coisa. Eles simplesmente ganhavam discussões. Por isso que ganhar uma discussão não significa necessariamente que a pessoa está dizendo a verdade. O Sócrates começou expondo ao ridículo essas pessoas simplesmente falando a verdade e tentando buscar a verdade. Mas o pai da filosofia, o fundador da filosofia, que foi Sócrates, ele foi assassinado.
ele foi talvez um dos livros mais interessantes da filosofia que todos devem ler, que é Apologia de Sócrates, que é Sócrates indo até o tribunal se defender de uma acusação injusta, que a acusação dos juízes era que Sócrates era ateu e estava corrompendo a juventude. Sócrates mostra que não era ateu, Sócrates, no caso, na ocasião ali, acreditava nos deuses da cidade, ele também era politeísta, e que ele também não estava corrompendo a juventude a nada, na verdade. Aquela acusação, na verdade, era só simplesmente para matar Sócrates, porque Sócrates tinha muitos inimigos. Depois, você expor uma pessoa poderosa e orgulhosa e vaidosa ao ridículo é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. E Sócrates fez isso. E Sócrates foi condenado à morte por isso. Então inventaram uma outra acusação para poder fazer isso. E Sócrates, ele é condenado à morte e aceita sua condenação, porque ele acreditava que a vida dele não terminaria ali, que ele teria uma alma imortal. E depois ele argumenta sobre a alma imortal com os discípulos dele, antes de tomar a famosa cicuta, né? Então nós vemos que um buscador genuíno da verdade, que foi Sócrates, ele foi morto por justamente buscar a verdade. O que nós fizemos quando o Logos encarnado, quando a verdade encarnada pisou nessa terra? Nós o matamos, nós o crucificamos. E talvez hoje nós faríamos muito pior. E talvez outro exemplo disso dentro da literatura, que é uma literatura, eu também adoro literatura, é algo espetacular. Eu não sei se alguém já teve oportunidade de ler O Idiota de Dostoiévski, que é um livro, nossa, é sensacional esse livro. Por quê? Porque o Idiota o personagem principal do Idiota, que é o Príncipe Mishkin, ele foi inspirado na figura de Jesus Cristo e inspirado em Dom Quixote. O Idiota, o Príncipe Mishkin, ele é um sujeito muito inocente, por assim dizer, um sujeito muito bondoso. E ele é completamente massacrado pela classe média russa, ali, as pessoas chiques da Rússia da época. E o que Dostoiévski está querendo dizer com isso? Que a bondade, a busca pela verdade, enfim, a inocência não tem lugar na nossa sociedade. No nosso mundo não tem lugar isso. Então, talvez, hoje, com a nossa sociedade cada vez mais abandonando completamente a busca pela verdade e se entregando simplesmente a busca, a luta pelo poder, melhor dizendo. Talvez isso seja uma marca do nosso mundo. O nosso mundo que foi entregue ao maligno, né? Que é o príncipe deste mundo. Né? Então, a verdade não ter espaço verdadeiro nesse mundo e acabar sempre sendo jogado para escanteio ou enfim, não ser levado a sério, é também uma marca espiritual desse mundo. Este mundo não está preparado para a verdade porque talvez esse mundo esteja demasiado corrompido para ela. E quando a verdade aparece, as pessoas têm ódio dela. As pessoas têm ódio da verdade. E isso em algumas sociedades é pior. Eu acredito que na nossa sociedade isso é muito pior. Na sociedade em que vivemos, o Brasil. Por que eu digo isso? Porque tem um texto que o Olavo escreveu, que depois virou o livro, né? A Filosofia em Seu Inverso, que ele iniciou esse livro escrevendo um artigo chamado A Filosofia e os Filodoxos. Por quê? Porque existe uma diferença entre sofia, que é conhecimento, como eu disse, sabedoria, e doxa. Doxa é opinião. Então, seria os amantes da verdade, os buscadores da verdade, os buscadores da opinião. E no Brasil, o que nós mais apreciamos, o que nós mais gostamos, aquilo que parece mais deixar nossa alma embebecida, é a opinião. Uma opinião bem colocada, uma opinião bem onde as pessoas vão curtir, vão gostar, vão seguir. Parece que isso infla o nosso ego, isso
eleva a nossa vaidade até os cumes. E outra característica também nossa é porque nós adoramos muito diplomas. E isso é uma característica muito de uma sociedade onde nós não queremos o conhecimento de fato, mas apenas o símbolo externo do conhecimento. Porque um diploma, no fim das contas, não prova nada, né? De fato, né? Isso, na verdade, isso é só um exemplo. A nossa sociedade, a brasileira, é só um exemplo de como nós, enquanto seres humanos, em outros lugares também, isso é assim, em maior grau ou menor grau. Como nós, seres humanos, e como essa existência decaída pelo pecado, decaída pela miséria do pecado, nós estamos cada vez mais longe da verdade. E se torna cada vez mais difícil a gente buscar a verdade de maneira genuína, de maneira pura. E aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu tenho pouco tempo, está acabando o meu tempo. Eu acho que porque eu acho que dá para finalizar hoje, acredito. Porque aqui eu quero dar alguns exemplos já de como a filosofia entrou na teologia e entrou de maneira profunda. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é algo muito importante. O discurso bíblico é um discurso filosófico. E aqui eu quero dizer, isso pode ser até um tema de discussão. Eu quero colocar um taxativo não. Por quê? Porque se a gente definiu a filosofia como uma busca pela verdade, e a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, o que Deus diz é sempre verdade, não tem uma segunda opinião. O que Deus diz é sempre verdade e ponto. Não é mais ou menos verdade, ou não é às vezes verdade, é sempre verdade. E se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, certo? Então, quando Jesus profere os seus discursos, por exemplo, Jesus está proferindo verdades finais. Ele está proferindo verdades ali. Ele não está buscando a verdade. Ele está falando a verdade. Proferindo uma verdade ali. O que a gente deve fazer é compreender essa verdade. Aí é que está. O discurso bíblico é um discurso de verdades finais. E a filosofia é uma busca por essa verdade. Então, o que a gente pode fazer é uma filosofia em cima do discurso bíblico. É uma, digamos assim, uma interpretação de textos bíblicos às vezes um pouco complexos, um pouco intrincados. Isso é o que o que a teologia faz. A teologia tenta fazer um discurso, por assim dizer, filosófico em cima de certas verdades que possam ter ficado nebulosas ali. Mas o que a gente deve entender é que o que Jesus está fazendo não é uma mera filosofia. Não é como diria Shakespeare, né? Não é uma vã filosofia. O que Jesus está falando é verdade. Porque Jesus é o Logos. E, assim, um outro aspecto da filosofia que eu também queria colocar é que eu acredito que a filosofia possa servir para um convencimento racional das pessoas para elas irem até a fé. Porque isso eu tenho eu mesmo como exemplo. Porque o que deu o start novamente, o que começou a me tirar do ateísmo foi um discurso filosófico. Foi uma argumentação, foi uma exposição da metafísica de Aristóteles, de como Aristóteles provava a existência de Deus. Foi aí que iniciou esse meu retorno à fé. Então, a filosofia também pode servir como um convencimento racional. Claro,
quem vai convencer no final das contas mesmo é o Espírito Santo. A gente pode falar, se o Espírito Santo não convencer a pessoa, não vai ter negócio, né? Mas eu acredito que o discurso filosófico possa ser uma ferramenta importante nesse tipo de elucidação de certas questões, né? Certas questões da fé, né? E eu queria colocar aqui que o que aconteceu no início do cristianismo, ali, após, vamos dizer, ali, após os apóstolos morrerem, né? Os apóstolos que tiveram contato direto com Jesus, né? Morrerem, começou a se fazer teologia, né? E a teologia que começou a ser feita com bases da filosofia grega clássica, porque alguns desses pais da igreja, desses primeiros cristãos ali dos primeiros séculos, eles tiveram um contato muito grande com a filosofia grega, porque os romanos, uma das especialidades dos romanos era copiar todo mundo. E os romanos, eles pegaram, isso daí foi uma estratégia até inteligente deles, né? Eles pegaram o que tinha de melhor de vários países conquistados, né? De várias regiões, povos conquistados. E a filosofia grega entrou profundamente no Império Romano. Entrou profundamente, como eu disse, né? Os estoicos, né? A filosofia estoica, né? Com Cícero, Sêneca, partiu tudo de ter uma base grega muito forte. E então a teologia dos pais da igreja, não todos eles, né, mas muitos deles tiveram uma influência muito forte dos gregos, principalmente de Platão. Talvez o primeiro grande teólogo ou pai da igreja que tem essa influência forte da filosofia é Justino, o Mártir, né, ele tem esse nome porque ele foi martirizado, né? Eu só não lembro como ele morreu, para dizer aqui, né? Ele é do século II. E ele tinha um conhecimento profundo de Platão, e é ele que coloca em circulação esse termo logos divino para designar a Jesus, por exemplo, né? Que logos é uma palavra grega que era utilizado era um termo técnico basicamente dentro da filosofia, né? Que era a inteligência, né? Logos é a inteligência. Então Jesus seria como se fosse a inteligência divina, né? Ou enfim a inteligência divina encarnada, né? Ele foi o primeiro que trouxe isso, né? Trouxe através da influência grega, né? E vamos dizer assim que ele foi o primeiro que tinha uma grande influência da filosofia grega e que também impactou dentro da construção da teologia cristã, né? E assim, a partir desse casamento, né, quando começa esse casamento entre teologia e filosofia, é um casamento definitivo, não é mais desfeito, né? Não é mais desfeito. E houve cada vez mais aprofundamentos, né? Cada vez mais aprofundamentos, porque aos poucos, através dessa teologia, através da influência da filosofia grega dentro da teologia, vai se criando também uma cultura cristã, né? Com conceitos próprios, enfim, vai se criando conceitos teológicos também. Eu falei sobre a terminologia da filosofia, mas a terminologia da teologia também é bem pesada, né? Tem termos técnicos ali dentro, enfim. E eu posso citar alguns grandes nomes dessa cultura artístico-filosófica que surge a partir desse casamento entre cristianismo, ou teologia cristã, e filosofia, né? A gente pode citar o Agostinho, que talvez seja um dos maiores, né, e mais conhecidos, né? O Dante, que escreveu a Divina Comédia, né? E o Tomás de Aquino, né? Que eu coloquei aqui, apesar dele ser muito importante dentro do catolicismo romano, né? Ele influenciou muita gente. O Tomás de Aquino, ele é importante porque ele traz Aristóteles de volta para o Ocidente. Só dele ter feito isso, ele já ficou para a história para sempre. Aristóteles ficou, olha só que coisa, 1.700 anos o Ocidente desconhecia Aristóteles. E o Tomás de Aquino traz de volta
os árabes tinham traduzido Aristóteles para a língua deles, né? O Aristóteles traz de volta, pede para um amigo traduzir do árabe para ele, e ele fala, pô, esse Aristóteles tem umas coisas interessantes aqui. E o Aristóteles volta ao Ocidente através de Tomás de Aquino. E o Tomás de Aquino já é dentro da escolástica, né? Que a escolástica toda é uma, digamos assim, um aprofundamento da filosofia dentro do cristianismo, apesar de que muitos conceitos do catolicismo romano surgiram da escolástica, né? Tem muitas questões interessantes em relação a questões filosóficas, né? Depois, digamos assim, os pais da Reforma, né? Principalmente Calvino e Armínio, né? Que são os dois que vão liderar duas grandes escolas aí, né, da teologia reformada, eles também bebem um pouco ainda da escolástica, né, porque dentro da escolástica, o que acontece? Começa a surgir as universidades. As universidades surgem por conta da escolástica, por conta desse casamento entre filosofia e teologia. Essas universidades, elas vão continuar, enfim, ensinando as pessoas, e tanto Lutero, quanto Calvino, quanto Armínio saíram dessas universidades. E a escolástica só começou a perder força a partir de Descartes. Ali Descartes ainda foi educado nessas universidades, ainda com influência escolástica, depois começa a assumir. A Reforma, aliás, um parênteses aqui, a Reforma, ela ajudou muito nesse retorno ao cristianismo puro e simples, né? Porque depois que o Império Romano se converte ao cristianismo, é aí que começa todos os problemas, né? É aí que começa uma série de adições, né? A igreja que tinha um nome passa a se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana, enfim, aí com a reforma, há esse retorno, né? Não, vamos retornar para o que, como eu estou tentando fazer aqui, vamos retornar ao que os pais da filosofia fizeram. O que os pais da reforma falaram? Vamos retornar aos pais da igreja. Vamos ver o que eles estavam fazendo, porque em algum ponto se perdeu aqui. Vamos tentar retornar. Mas esse é o ponto positivo da reforma. Mas, como toda empreitada humana, né, não tem só pontos positivos, a queda do poder da Igreja Católica Romana, né, Católica Romana, que católica universal, né, então sempre eu coloco Católica Romana, né, a Igreja Católica Romana, ela cai o poder dela, não somente também pela influência da Reforma, mas também pela influência de um outro segmento de conhecimento que estava surgindo, chamado ciência moderna, estava surgindo ali também em paralelo. Com a queda do poder da igreja, começa a se formar uma universidade laica. A partir daí começa a surgir um retorno forte do ateísmo. E é nesse pé que a gente está hoje, né, na verdade. Nesse pé que a gente está hoje. Mas, enfim, de qualquer forma, o estado que estava de corrupção que estava a Igreja Católica Romana naquela época não era insustentável, né? Então, enfim, isso, na verdade, nós temos que lidar com isso agora, né? Com o ateísmo, de certa forma, crescente dentro das universidades, dentro da digamos assim, cultura letrada, o que não existia, né? Mas isso talvez é uma consequência que a gente não, enfim, não dá para escapar, né? E, aliás, falando de Calvino e Armínio, né, eles montam as suas teologias e tentam explicar as escrituras, né, e até mesmo o próprio Deus de maneira filosófico-racional, né? A gente percebe isso quando a gente lê Calvino e Armínio, a gente percebe isso, né? Já muito influenciado, já Calvino e Armínio já é um desenvolvimento já muito posterior. A teologia teve muito tempo de desenvolvimento, muito tempo entre esse casamento entre filosofia e teologia, então a gente já percebe que é algo que não se separa mais. Não dá para você fazer uma boa teologia sem utilizar de ferramentas filosóficas. Não dá.
Não dá. Eu entendo dessa forma. Lendo os clássicos da teologia, eu percebo que não dá. Não dá. Talvez dê, enfim, mas o que eu entendo por teologia, o que eu já li de teologia, eu vi muito ali questões filosóficas que também os teólogos estavam tratando. Eram questões filosóficas também. Então, eu acredito que não dá mais para, enfim, abandonar essa ferramenta que é a busca pela verdade a qualquer custo, né? Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: sempre houve uma relação entre filosofia e teologia. Desde que a teologia existe tal como nós entendemos hoje, sempre houve essa relação. E a gente não deve cair, isso é muito importante, a gente não deve cair nessa propaganda antirreligiosa contemporânea, que coloca a fé, quer ver algo que eu acho ridículo isso. Fé e ciência, esse tipo de discussão é apenas uma discussão propagandística, apenas uma discussão para colocar, olha, tá vendo? A fé é uma coisa particular sua, você fica aí no seu cantinho, fazendo a sua oração, seguindo o seu Deus, e aqui a gente vai fazer a coisa séria. Aqui a gente vai fazer ciência, aqui a gente vai falar sobre o conhecimento profundo, que talvez você, pobre coitado de você cristão, não vai entender. Olha, isso daí eu acho a maior besteira do mundo. E eu já conversei, depois da minha conversão, com alguns ateus. Eles têm a maioria, né? Não todos, nem todos os ateus são assim, mas a maioria tem a plena convicção de que eles são mais inteligentes que as outras pessoas, simplesmente porque eles são ateus. E eu falo, não, na verdade eu acho o contrário, mas tudo bem. Mas, enfim, isso a gente percebe uma coisa interessante. Quando o ser humano é entregue a ele mesmo, uma das primeiras coisas que acontece é ele se engrandecer, ele se entregar à própria vaidade. E isso de se achar mais inteligente que os outros, só porque você é ateu, isso é um tipo de vaidade. Das mais bestas, diga-se de passagem, né? Porque pelo menos a vaidade física, né? Uma pessoa que é bonita, por exemplo, e vaidosa, pelo menos ela tem essa referência, assim, ela nasceu daquele jeito, ela é bonita, né? A vaidade intelectual é uma coisa muito, muito besta, na minha opinião, né? Muito infantil. E eu acredito, para concluir, né, que para a gente fazer uma boa teologia, a gente também tem que estudar a filosofia profundamente, pelo menos a filosofia clássica. Claro que muito da filosofia contemporânea a gente aproveita, é importante. Aliás, por exemplo, Pascal fala muito sobre Deus. Eu tenho um livro dele aqui, Memórias, que é fantástico esse livro. Aliás, eu devia ter colocado uma citação de Pascal aqui, ao invés de Spinoza. Spinoza tem enfim, propositalmente eu não discuti nenhuma daquelas citações, porque muitas daquelas citações são problemáticas. Elas, apesar de, por exemplo, Spinoza acreditar em Deus, o Spinoza tem um Deus particular que ele acredita, né? Um negócio meio quase como panteísta, assim, Deus é tudo, quase como um hippie, né? Deus é a natureza, Deus é a árvore, enfim, essas coisas, Deus é o sol. Mas enfim, nessas citações eu só quis exemplificar como, na verdade, a propaganda ateística é uma propaganda errada que nos leva ao engano, e nós não devemos cair nessa, né? Nós não devemos cair nessa. Bem, pessoal, na verdade, a apresentação é isso. Eu consegui, apesar de ter passado um pouco do tempo, eu consegui finalizar hoje. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído. Se ficou, restou alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode fazer uma outra apresentação também sobre um outro tema, aprofundar mais algumas questões aqui, tá? Eu tô aberto. Também eu tô aberto para a gente conversar sobre, enfim, qualquer coisa aí, qualquer dúvida, na verdade, tá? Se vocês tiverem, não hesite
em falar comigo. Muitas vezes na igreja estou correndo atrás de criança, né? É basicamente o que eu faço na minha vida. Mas podem falar comigo, a gente pode trocar uma ideia. Principalmente eu vejo que tem uma meninada assim que eu falo no geral, né? Meninos e meninas, né? No ensino médio, às vezes tem aulas de filosofia e tal. Tem muitos professores de ensino médio de filosofia bons, viu? Eu não vou ser leviano de falar que tudo esquerdista safado. Não, tem muitos professores bons, até professores de esquerda bons. Só que alguns eles se apegam muito a questões ideológicas e deixam de lado questões relevantes como apresentar, por exemplo, certos filósofos e começam a simplesmente expor a ideologia deles, o que eu acho um erro. Mas se quiserem falar também, eu estou em dúvida sobre alguma coisa, a gente pode conversar, sem problema nenhum. Aí também eu estou aberto aí, se a gente quiser continuar falando sobre esses temas, até aprofundar algumas outras coisas, falar sobre um filósofo específico, estamos aí, eu estou aberto, tá? E é isso aí. Muito bom, Paulo. Uau, que gostoso. Parece que eu voltei lá na sala de aula lá da faculdade, lá. Um tempo muito gostoso, meu irmão, muito esclarecedor. Enquanto você falava, eu me lembrei do texto, inclusive do estudo de hoje da igreja, de 1 Coríntios capítulo 2, né, versículo 9, nem olho viu, nem ouvido ouviu, né, nem jamais penetrou em coração humano ali no sentido do homem natural, né, o homem em pecado. Mas diz que a nós, né, o Senhor nos revelou, enquanto o coração do homem natural busca, né, nós achamos em Deus, né, e Deus se revela a nós acerca da tal verdade, né? Que legal. E me lembrei também de Paulo em Atenas, né? Quando Paulo chega em Atenas, ele vai fazer a sua apologética, a defesa da sua fé, no capítulo 17 de Atos, né? Porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Isso é totalmente filosófico, né? É um consenso entre alguns filósofos, né? Epimênides tal, que tem em seus escritos essa frase, e ele cita essa frase e nós usamos ela, né? É uma verdade que corrobora, que concorda com o conteúdo bíblico, né? Porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Citação filosófica aí, né? Então, essa fusão, né? Teologia e filosofia, você citou Justino Mártir aí também, né? E ele vai trabalhar os conceitos, por exemplo, de tricotomia, ele vai trabalhar esses conceitos exatamente junto com o diálogo com o ateu, né? É muito gostoso essa fusão, né? Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? Quero agradecer também aos irmãos que ficaram firmes aí, presentes, espero que tenham gostado. Claro que a gente vai pedir bis logo, logo, né? Aproveitar que tem um filósofo em nosso meio aí, né? Para ir aprendendo mais, né? Isso acende ainda mais essa questão do pensar, né? Do pensar. E que Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos, a família de vocês. Quero encerrar orando aqui por vocês, tá? E fiquem firmes na fé. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite de aprendizado, por essa aula. Quero te agradecer pela vida do Paulo, Senhor, e toda a sua família, a Bruna, Senhor, e os filhos ali, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, ó Pai, continua usando a vida do teu servo, Senhor, nessa direção, também como edificação da igreja. Agradeço pela vida dos irmãos que estiveram presentes, firmes, tem, ó Deus, estado presente sempre nesse momento do Classe A, que o Senhor continue abençoando a vida deles. Nós consagramos ao Senhor essa semana que ainda temos pela frente, que o Senhor nos dê graça, direção, nos abençoe, Senhor, e que possamos estar atentos para ouvir a Tua voz, através das Escrituras, nos dando toda a direção necessária, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite, eu te agradeço, Senhor, muito obrigado. Amém. Eu fiquei só curioso aí, que a gente pode filosofar, sobre o que estava acontecendo, que comida que tinha lá na casa da Maíra, que ela estava ali comendo alguma coisa boa. Trazendo vontade para nós, né? Só descobrir o que era. Gente, que Deus abençoe vocês, viu? Boa noite, boa semana. Até mais. Olha lá, olha lá, olha lá.
Que trem é esse aí, gente? Parece que tá bom demais açaí, né? É açaí, É açaí. pastor.